Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Diego Mariano e, dando prosseguimento ao nosso curso de desenvolvimento web, né? Nós vamos falar neste módulo sobre JavaScript. Nós vamos falar sobre programação client-side, programação que ocorre diretamente no navegador. Bom, quando você ouvir falar de JavaScript, você vai perceber que é uma linguagem que se tornou bastante popular ultimamente, né? Ela é considerada por muitos a principal linguagem de programação, a linguagem mais utilizada. Por quê? Porque ela está presente em todos os navegadores, né? Então, os navegadores de internet eles já possuem o interpretador JavaScript embutido, né? O mecanismo, né? A engine, né? Engine seria o motor JavaScript já embutido, né? Então, todo navegador ele já consegue processar JavaScript. Então a ideia do JavaScript é que é uma linguagem de programação que roda diretamente no navegador e ela era utilizada, pelo menos até antigamente, né, mais utilizada antigamente para processamento e para trazer interatividade para o seu website, né? Então você quer fazer um efeito, você quer incluir alguma funcionalidade mais interativa, você utilizava JavaScript. Atualmente o JavaScript tem sido bastante utilizado também na programação back-end, também em server-side para realizar o processamento mais pesado, né? Então, com isso, muitas empresas que adotaram isso passaram a economizar, porque eles passaram a utilizar, a contratar apenas programadores JavaScript que já tinham conhecimento tanto da parte back-end quanto da parte front-end, né? Então, isso é uma das vantagens da adoção do JavaScript. Bom, nesse contexto aqui eu vou trazer para você um pouco do uso do JavaScript para processamento de aplicações client-side, né, para processamento no cliente, no navegador do cliente. Bom, então falando um pouco mais sobre JavaScript, é uma linguagem de programação, né, então ela vai permitir que eu altere o fluxo de execução de uma aplicação, né, então eu vou poder receber dados, processar dados, retornar dados diferentes, é diferente das aplicações estáticas, né? Como as providas por HTML, CSS, com o JavaScript eu consigo trazer uma maior interatividade. Então o JavaScript ele pertence à tríade de tecnologias web, né? Então ele trabalha junto com HTML e com CSS para que possamos ter aplicações mais modernas, né? Ter o que a gente chama de web moderna nos dias de hoje, né? Bom, JavaScript é uma linguagem baseada em script, com tipagem fraca e dinâmica e suporte à orientação a objetos, né? Então, ela tem uma série de funcionalidades que vão auxiliar nos nossos desenvolvimentos de nossas aplicações. Aqui temos um gráfico aqui, acho que esse gráfico está um pouco desatualizado, 2016, mas nos dias de hoje JavaScript disparou e é a linguagem mais utilizada, talvez seguido de Python, né? PHP caiu muito no uso, mas muitas aplicações hoje em dia ainda utilizam PHP, pelo menos em back-end, ok? Bom, vamos então aprender a utilizar o JavaScript, né? E antes da gente analisar, é importante que a gente saiba que dentro de cada navegador, os navegadores fornecem ferramentas para manipulação de aplicações JavaScript, né? De comandos JavaScript, por meio da ferramenta inspecionar, né? Você clica com o botão direito, vai inspecionar e você vai ter um console interativo, né? Então esse site está dando muito erro, né? Isso não é legal. Vamos reduzir, vamos apagar aqui, limpar o console e vamos rodar alguns comandos JavaScript. Então, por meio desse console, eu consigo executar comandos JavaScript, né? Então, eu tenho uma série de comandos, talvez o mais simples seja o comando alert, né? O comando alert vai exibir uma caixa de mensagem, né? Eu vou colocar aqui olá, ok? E aí ele vai carregar essa caixa de mensagem e exibi-la para mim aqui na tela. O alert não tem sido muito utilizado porque ele é um pouco, eu diria que é um pouco chato, né? Porque você ficar mandando essas alertas, essas caixas de alerta, elas travam a execução da aplicação. Então uma boa prática que tem sido adotada é você utilizar um comando que vai imprimir esse resultado aqui no console mesmo, sem alterar o fluxo de carregamento da aplicação. Que comando é esse? É o comando console.log, ok? E aí eu coloco aqui olá, console.log, e ele vai imprimir esse resultado aqui para mim no console, né? Então, isso aqui é uma boa ferramenta quando você está desenvolvendo a sua aplicação e precisa fazer testes rápidos, você pode usar esse comando console.log para você ver o que está acontecendo, né? Bom, então vamos para a parte mais importante, que é a parte do código. Então vamos aqui no VS Code e vamos então abrir uma aplicação, né? Vou carregar aqui, vamos abrir a pasta inteira, ok? Vou abrir aqui o LBS Tech.
Pronto. Quando a gente abre uma pasta inteira, ela aparece aqui, você consegue ver todos os arquivos que você criou. Nós já havíamos criado nas aulas anteriores uma série de componentes, né? Um index, uma página, etc. e tal. Vamos aproveitar alguns desses componentes, né? E vamos incluir um novo arquivo JavaScript. Como que a gente pode fazer isso? Dentro do cabeçalho da minha página, ou por exemplo, na parte de baixo, onde você quiser, onde você achar melhor. Em geral, a gente costuma colocar scripts no final da página, né? Para evitar que tenhamos problema. Como que podemos incluir um script? Para incluir um script, nós usamos a palavra script, seguido de src, né, que é o source, que é a fonte desse script, né? Eu vou chamar esse script de script.js. Esse script ainda não existe, mas nós vamos criá-lo. Então, o script é uma tag composta, né? Então, nós precisamos fechá-la aqui. Então, prontinho, ó, nosso script já foi declarado na página, né? Então, já podemos abri-la, né? Deixa eu até abrir aqui. Deixa eu ver se tem um Go Live aqui que vai abrir imediatamente. Pronto. Só para a gente testar rapidamente. Então, nossa página está aqui, né? E nós declaramos um script, mas o nosso script ainda não existe. Nós vamos criá-lo agora. Então, para a gente criar esse script, eu vou clicar com o botão direito, novo arquivo, vou chamar de script.js. Não preocupa com esse Go Live aqui não, que é só uma ferramenta um plugin que eu coloquei que abre um botão aqui que abre a página na hora. Então você pode simplesmente acessar a pasta lá que tá e dar um clique duplo no arquivo, né? Deixa eu até mostrar qual que seria o jeito certo da gente fazer isso, né? Que é abrir aqui a pasta e dar um clique duplo, é a mesma coisa, ok? Eu fiz isso só para facilitar um pouco o processo. Então vamos lá. Para a gente escrever um script, nós podemos adicionar comandos aqui JavaScript, né? Então, o comando que eu mostrei anteriormente, que era o comando alert, olá, ok? E aí quando eu atualizo, tá vendo que o comando alert ele trava a execução da página? Por isso que ele não é muito legal. Então a gente não usa o alert, a gente usa o console.log. E aí ele não mexe nada, você só consegue visualizar a mudança acessando o console e você vai ver aqui que ele alterou a execução da página, ok? Então esse é o básico de JavaScript, né? Nós podemos usar o console.log e se a gente quiser adicionar outras funcionalidades que são padrão de linguagem de programação, como variáveis, nós temos comandos de repetição, comandos condicionais, nós temos uma série de comandos, né? E nós podemos aplicar isso, né? A gente já viu isso nas aulas de PHP, né? A definição ele tem certas diferenças, né? Então, por exemplo, uma variável, eu tenho 3 formas de criar uma variável, né? Eu posso criar com a palavra var, né? Var saudação, por exemplo, né? Olá. Ok? Ou eu posso criar com a palavra let, né? Let saudação 2 recebe olá também. Ou posso criar com const saudacão 3 recebe olá. Então perceba que o JavaScript ele tem certas diferenças. Eu tenho 3 maneiras de criar variáveis, né? Eu não uso o cifrão no começo, né? Eu simplesmente coloco essa palavra const var ou let, né? E na hora de chamá-la, eu vou colocar aqui, ó, e vou passar o nome que eu coloquei. Olá, saudação 3. Olá, peraí, deixa eu 3, 2 e 1 aqui, só pra gente ver a diferença. Tá vendo? Saudação 3, saudação 2 e saudação 1 aqui, pra gente diferenciá-las. E perceber que podemos criar variáveis em JavaScript de 3 formas. Qual que é a diferença entre elas? Bom, criar uma variável com var, eu crio uma variável global. Então, ela é válida em qualquer parte do código. Eles não recomendam que a gente faça isso. Eles recomendam que a gente crie uma variável com let. Só que é mais comum você utilizar a palavra const, que não é bem uma variável, mas uma constante, né? E a diferença é que quando eu crio uma variável, por exemplo, com let, por exemplo, eu posso vir aqui, saudação 2 recebe tchau. Saudação 2, tchau. Tá vendo? Ele deixa eu alterar a variável. Mas se eu tentar alterar uma constante, colocar tchau, constante. Olha o que acontece. Ele vai dar um erro.
Eu não posso alterar uma constante, né? Por isso que eles utilizam muito constante, né? Porque uma vez que você declarou ela, você não pode mais alterá-la, né? Então, essas são uma das características básicas de variáveis no JavaScript, né? Nas próximas aulas nós vamos conhecer algumas das outras características. Então, a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até mais!